Boa tarde, o meu tema é sobre pneumologia hospitalar. Vou tentar fazer o mais breve possível, né? Falar um pouco das partes principais dos assuntos que a gente vai abordar. E qualquer dúvida, também a gente pode conversar mais pessoalmente, mais online, né? A primeira patologia que eu vou definir é a pneumonia, que conceitualmente é uma inflamação do trato respiratório inferior. Ela pode ser causada por bactérias, vírus, fungos ou corpos estranhos, no caso da pneumonia expirativa, seja lá por um corpo, por dieta, enfim. Então, são infecções que instalam nos pulmões, nos parênquimas pulmonares, e pode acometer as regiões do alvéolo, onde desemboca ramificações e as terminações brônquias, e às vezes no interstício, que é no espaço entre o alvéolo e o outro. Então, dependendo ela pode se causar esse processo inflamatório em qualquer lugar do trato inferior, que é o do pulmão, né? É causado 12% das mortes do Brasil em doenças respiratórias. 5% das mortes do Brasil são de pneumonia. E na parte ambulatorial, representa também 5% das mortes e 50% das UTIs, né? Então, é significativamente bem estatístico. Então, falando um pouco da fisiopatologia, a pneumonia, ela se instala, né? Seja a bactéria, o fungo, ela tá na via aérea. Então, o organismo, ele tem mecanismos de defesa, não só para a bactéria da pneumonia ou vírus, mas como para todos, né? E quando esse mecanismo falha, o vírus se instala no pulmão, ocasionando a infecção. Então, aqui, de acordo com Santos e Fonseca, que foi o artigo que eu retirei essa tabela, foi os sistemas de defesa. Então, o primeiro sistema de defesa é a anatomia das vias aéreas, como a filtração. Então, toda a filtração da via aérea superior é a primeira barreira de defesa do organismo. O muco, né? A cavidade, o trato superior é cheio de cílios, né? Para poder que essas bactérias mesmo fiquem enrosque, vamos dizer assim, nesses cílios, para depois ela poder ser expelida pela tosse, pela produção do muco, então causando reflexo da tosse. Ou se ela continuar, ou se ela progredir, tem o mecanismo de defesa, que é os macrófagos, o neutrófilo, enfim, ela passa por todas essas barreiras de mecanismo de defesa. Então, quando, por uma série de fatores, esse mecanismo de defesa acaba falhando, a bactéria ou o vírus, enfim, consegue se instalar nos pulmões e ocasionar a infecção, né? Então, seja fonte do agente ou vias de contaminação, o pulmão vai reduzir o mecanismo de defesa transitório, definitivo, e causar pneumonia. Então, pode ser ou por questão de baixa imunidade do paciente, ou por grande via de contaminação, uma saturação da via de contaminação desse fator causal, que vai ocorrer, né, o fator da pneumonia. Aqui é um pouco das diferenças. Que a gente tem a pneumonia adquirida na comunidade, que é aquela que acomete os pacientes no ambiente fora do ambiente hospitalar, que surge nas primeiras 48 horas de admissão do hospital. Então, esse paciente, ele já vai ser diagnosticado com pneumonia para poder ser, quando ele for internado, já vai ser, o diagnóstico principal vai ser pneumonia. Então, ou ele vai por algum outro mecanismo e é diagnosticado antes de 48 horas da internação. Então, é uma pneumonia, é uma doença que já foi adquirida na comunidade, né? Agora, a pneumonia nasocomial é definida como uma pneumonia que ocorre até 15 dias após a alta hospitalar ou após 48 horas de internação hospitalar. Então, o paciente foi internado, tá na UTI ou no hospital, internado por alguma patologia, e devido ao ambiente hospitalar, a falta de imunidade
que já apresenta o paciente, ela pode adquirir a pneumonia, né? Em associação. E a PAV, que é a pneumonia adquirida na ventilação mecânica. Que é a pneumonia que inicia após 40 a 72 horas do início da ventilação mecânica, que é até a sua suspensão. Então, a pneumonia associada à ventilação mecânica, ela é uma pneumonia que ocorreu depois da ventilação, e daí que é do período de 48 a 72 horas. Ela pode ser precoce, que ocorre até o 4º dia de intubação, né, da ventilação, ou tardia, que se inicia após o 5º dia de intubação. Então, é duas diferenças. E a pneumonia que é a pneumonia de origem aspirativa, que é devido a quando o paciente acaba aspirando secreções, ou até mesmo a dieta já é paciente mais acamado, mais debilitado, então acontece a pneumonia aspirativa, né? Que não é por um mecanismo infeccioso, mas por ingerir, né? Por acabar aspirando esse conteúdo. Então, o diagnóstico da pneumonia depende do micro-organismo, né, causador, da idade do paciente e da sua condição geral. Então, vai depender muito do estado que o paciente se encontra, né, se o paciente já tem uma patologia associada, qual a severidade, né, dessa pneumonia, se é bacteriana, se é fungo, se é vírus, dependendo do agente causador, ela pode ter uma progressão maior, né? E a idade também, que a gente sabe que a imunidade de um paciente idoso é muito menor do que um paciente na fase adulta. Então, isso vai também influenciar muito, né, na característica clínica dessa pneumonia. Então, o quadro clínico ele vai ser fechado pelo laboratorial e radiológico. Laboratorial, então você pode fazer todo exame de sangue, ou até mesmo analisar quando a produção daqueles carros, né, daquela secreção, pode analisar e para coletar isso e fazer o exame, né, para ver a presença de qual bactéria que está lá, qual vírus, e a radiológica, que ajuda também a fechar um diagnóstico. E além do quadro clínico, né, que é início súbito de dor, né, no peito, febre alta, calafrios tremulantes, tosse, expectoração purulenta, dispneia, né, que é a falta de ar, e o raio-x, que a gente encontra infiltrados, parenquimatosos pulmonar e uma consolidação. Até aqui, não sei se vai dar para ver, mas é uma radiografia de um pulmão normal e aqui de um pulmão com pneumonia. Aqui eu acho que tá bem melhor, depois eu disponibilizo os slides, dá pra vocês ver melhor. Aqui a gente nota broncograma aéreo, então para fechar todo um diagnóstico, né, da pneumonia, a gente consegue concluir com a radiografia. Então, o nível de comprometimento clínico da pneumonia a gente pode classificar, de acordo com Santos e Fonseca, de leve, moderado, grave e muito grave. O leve, o indivíduo sem comorbidades, em regular estado geral e com idade inferior a 60 anos. Moderada, indivíduo de 60 anos ou mais apresenta comorbidades com envolvimento radiológico único e sem dessaturação arterial. E grave, indivíduos de qualquer idade com envolvimento pulmonar múltiplo ou extenso hipoxemia. E muito grave, indivíduos de qualquer idade com ou sem comorbidades e com pelo menos um dos critérios representados na tabela X. Então, de acordo com o Santos Fonseca, que foi o artigo que eu retirei, eles classificaram, né,
como critério para diagnóstico de pneumonia muito grave, que é a presença dos critérios para fechar diagnóstico, como frequência menor que 35 respirações por minuto, hipoxemia grave, necessidade de assistência ventilatória mecânica, aumento da área de violamento pulmonar na radiografia, choque circulatório, né, débito urinário e a leucometria, que é a quantidade de leucócitos, né, que a gente sabe que está associado com mecanismos de defesa. Então depois dá para vocês dar uma olhadinha na tabela. Então eu acho interessante classificar, né, que a gente pode ter uma classificação. Aí o tratamento clínico seria mais antibiótico terapia, né, no caso para tratar o mecanismo causal, o controle hemodinâmico desse paciente, né, se ele apresenta uma taquicardia ou uma bradicardia, se ele está febril, afebril. Então todo esse controle, né, para controlar hemodinamicamente esse paciente, e a intervenção da equipe multiprofissional mesmo, né? Que eu achei importante falar, principalmente quando se trata da UTI, da profilaxia, né? A gente evitar a contaminação desse paciente, porque na UTI a gente consegue, não só na UTI, mas no ambiente hospitalar, ele é muito propenso a vírus, a bactérias, então evitar a contaminação desse paciente através de um paciente que pode estar infectado, eu acho que seria um fator extremamente importante, né? Orientar mesmo a equipe multidisciplinar, não só o fisioterapeuta, né? Mas também toda a equipe, desde o médico até a enfermagem, para todo mundo seguir o mesmo padrão de protocolo, né? Que até o hospital do Novo Atibaia que a gente estava conversando é uma referência, né, de não contaminação, né, dos pacientes, que eles seguem um protocolo, então isso é importante para evitar essas contaminações. Então, orientações básicas, como lavagem e desinfectação das mãos e equipamentos, né, quando for tratar de um leito para o outro. Interrupção diária, diminuição do nível de sedação. Isso já entra na parte para recuperação do paciente mesmo, né? A gente sabe que o paciente sedado, ele diminui, né, a força do diafragma, a força da musculatura inspiratória, e então a independência desse paciente sozinho, vamos dizer assim, ele vai conseguir ter uma repercussão e controle e agir contra essa doença muito melhor. Troca do circuito ventilatório, né, para evitar a contaminação. No artigo que eu li, falava de a cada 7 dias, né, elevação da cabeceira de 30 a 45 graus, higiene oral com clorexidina. A higiene oral é uma coisa pouco implantada nos hospitais, né, que eu acho uma coisa difícil, né, uma difícil implantação, né, que já tem tanta coisa para ser vista, eles acabam não tendo tanto foco, mas é uma coisa que poderia ser implantada. Ajuste da pressão do cuff, né, que a gente sabe que o ideal é de 25 a 30. Então, todos esses conjuntos de profilaxia ajudaria também no tratamento clínico desse paciente e para evitar, né, quando o paciente não está contaminado com a doença. A avaliação fisioterapêutica, eu tentei procurar alguma coisa específica para pneumonia, até para as outras doenças, eu não achei nada específico. Então eu trouxe mais o que a gente realmente faz, né? Que foi o que eu achei em geral, né? Que é a inspeção geral, né, do paciente, como ele se encontra, o hemodinâmico, né, se ele está com drogas vasoativas, o neurológico e o cardiorrespiratório, né, músculo vesicular, percussão, expiação, padrão respiratório, ausculta cardíaca, pulmonar, enfim. Tudo que eu procurei estava relacionado ao que a gente já faz na prática mesmo. Não tinha nada específico para pneumonia, mas sim
o geral. Tanto nas outras doenças não achei nada específico. Então a avaliação fisioterapêutica trouxe mais isso, o padrão mesmo que a gente realiza. E os objetivos, no caso da pneumonia, é prevenir contraturas e deformidades, pensando no paciente na UTI, né, que ele está lá acamado. Então, a gente sabe que a movimentação, né, passiva, ou quando possível ativa, assistida, a gente consegue até uma movimentação de secreção, diminuir, consegue manter aquela amplitude, né, articular, previne uma contratura mesmo das articulações, né, que a gente tem que pensar num paciente com bom prognóstico, pensando ele fora, né, daquela UTI. Outro objetivo seria mobilizar e remover secreções traqueobrônquicas. Então, a gente sabe que a pneumonia vai trazer grande produção de secreção, então isso pode ocasionar uma obstrução, né, e alterar todo hemodinamicamente esse paciente. Então, remover essas secreções, promover a melhora da ventilação pulmonar, né, fazer uma expansão desse tórax, aumentar a oxigenação, reduzir o trabalho respiratório, posicionamento adequado do paciente no leito. Então, posicionar o paciente com a cabeceira elevada de 30 a 45 graus, né, um bom posicionamento. Então, essas indicações são para pacientes com produção excessiva de secreções, com insuficiência respiratória aguda e que apresentam sinais clínicos de acúmulo de secreção, ruídos adventícios, alterações da gasometria ou radiografia de tórax, pacientes que apresentam atelectasia, anormalidades da relação ventilação-perfusão causada pela pneumonia. Então, a gente sabe que a relação ventilação-perfusão, né, devido até mesmo ao posicionamento desse paciente, ou também a produção de muco, que vai dificultar, né, a troca gasosa, porque o alvéolo vai estar lá com grande produção de muco, né, de secreção, e vai dificultar essa troca de essa perfusão, né. Então, fazer aspiração e higiene desse paciente ajuda a melhorar a troca. E para paciente que está com tosse ineficaz, queda de saturação de oxigênio, enfim, que pode indicar retenção de secreção em vias aéreas ou necessidade de maior fluxo de oxigênio. Então, condutas possíveis, né, como já falei algumas: mobilização passiva ou ativa assistida, para prevenir contraturas e deformidades, a terapia de higiene brônquio, né, drenagem postural desse paciente, a gente pode fazer a vibrocompuração manual ou com ambu associado com soro fisiológico para turbilhamento. A manobra de bag squeezing, que consiste na utilização do ambu associada à técnica de vibração e compressão torácica, que a gente também realizou em prática. A AF, que é a aceleração do fluxo respiratório, né, que a gente pode fazer também para ajudar a mobilizar essa secreção. Aspiração traqueobrônquica, que vai ajudar, né, esse paciente a remover a secreção e ajudar na melhora na troca gasosa. A manobra de PIP-ZIP, eu estava conversando com a professora Thaís, que eu encontrei no manual do Albert Einstein, e que consiste em elevar a PIP e diminuir a PIP. Então, para pacientes que estão em ventilação mecânica, essa conduta é utilizada para mover secreção mesmo. Então, a Thais falou que ela nunca usou, que não tem tanta efetividade, que ela não sabe comentar. Mas é uma manobra utilizada. Eu vi que alguns artigos falam dessa manobra, que eles utilizam, mas eu acho que ela acaba sendo mais antiguinha mesmo, mas pode ser uma conduta a ser usada. E a terapia para expansão pulmonar, a gente pode usar técnicas como pressão positiva,
descompressão torácica abrupta localizada, posicionamento adequado posicionamento do paciente adequado, né, decúbito elevado, para otimizar o transporte de oxigênio através do aumento da relação ventilação-perfusão e aumento dos volumes pulmonares, redução do trabalho respiratório. Então, deixar esse paciente muito mal posicionado vai ter toda uma diminuição dessa hiperfunção de ventilação, né? Enfim, então da pneumonia mesmo, eu acho que são essas condutas possíveis, né? A próxima patologia é o derrame pleural, que consiste basicamente em qualquer volume de líquido acima de 10 ml no espaço pleural, pode ser uni ou bilateral. Então, é 1 milhão de casos no Brasil por ano de derrame pleural. Então, só lembrando um pouquinho da anatomia mesmo, da pleura, que a pleura parietal é aquela que está próxima do tórax. Ela é inensensível, né? Não tem sensibilidade. Reveste o parênquima pulmonar, é mais espessa, estrutura mais complexa, artérias de diâmetro de 3 vezes maior que as capilares alveolares. Então, ela é uma estrutura assim, mais resistente, vamos dizer assim. E a parietal, eu li errado, perdão. A visceral, que é a que... Acabei me confundindo. Mas enfim, começando de novo. A pleura parietal é a que fica em volta do tórax, né? Que tem uma inervação sensível e dolorosa, reveste a face interna da cavidade do tórax, costa diafragmática e mediastinal, e tem uma vascularização sistêmica. E tem os estomas, né? Que o estoma é os mecanismos de drenagem, vamos dizer assim, como se fosse o sistema linfático. Já a visceral, que está em torno da víscera mesmo, que da víscera da pleura, ela que é inessensível, reveste o parênquima pulmonar, é mais espessa, estrutura mais complexa, artérias de diâmetro 3 vezes maior que os capilares alveolares, certo? Então, a pleura parietal é a de fora e a visceral é a de dentro, né? É a mais próxima. Então, a fisiopatologia da doença é o aumento da entrada de líquido no espaço pleural. Os mecanismos que aumentam a entrada do líquido no espaço pleural estão relacionados com as forças hidrostáticas. Então, a entrada e saída desse líquido pleural, ele tem um mecanismo hidrostático que tem toda filtração, né, através dos estomas, para poder ser drenado esse líquido. Então, vai ser uma desordem mesmo nessa estrutura. Então, está relacionado com a força hidrostática, que filtra a água para fora dos vasos, e as forças osmóticas, que absorvem a água de volta aos vasos. As forças que regulam a passagem do líquido através da membrana vascular estão interrelacionadas com a equação de Starling. Então, as causas possíveis para o derrame pleural, né, que a gente pode ver que aqui é um pulmão normal, né, que tem a pleura parietal e a pleura visceral, e entre esse espaço tem o líquido pleural. Então, aqui está o mecanismo, vamos dizer, desregulado, né, desproporcionado, que teve esse líquido, né, que é classificado como mais de 10 ml no espaço pleural, um derrame pleural. Então, as causas podem ser aumento da pressão hidrostática capilar, diminuição da pressão oncótica da microcirculação, aumento da permeabilidade da microcirculação, distúrbio de drenagem linfática do espaço pleural,
passagem transdiafragmática do líquido peritoneal e diminuição da pressão do espaço pleural. Daqui, retirei essa imagem do artigo do Silva e fala um pouquinho do... Aqui é o interstício pulmonar, né? Os alvéolos, aqui o espaço pleural e aqui a pleura, né? A pleura visceral é essa e a pleura parental é essa. Então, o líquido que está circulante aqui, ele é filtrado pelo estômago, que vai cair no sistema linfático, né? E ser drenado como qualquer líquido. Então, a desregulação oncótica e hidrostática dessa filtração acaba estando desregulado, vamos dizer assim. Então, as causas mais frequentes, né? O Silva dividiu em quatro fatores. Pode ser fator exudato, que é quando tem neoplasia primária, tuberculose, pneumonia, embolia, pancreatite, enfim, são fatores extracorpóreos, vamos dizer assim. E a transudatas é fator do sistema do próprio corpo, né, do paciente, como insuficiência cardíaca congestiva, embolia pulmonar, síndrome nefrótica, né, já regulada com o sistema de filtragem, né, do sangue, cirrose hepática, desnutrição, enteropatia perdedora de proteínas, ou ele classifica também como quilotórax, que é rotura traumática do ducto torácico, uma obstrução do retorno venoso central e doenças do sistema vascular linfático. E também o derrame pleural hemorrágico, que é devido a um traumatismo torácico, uma neoplasia, uma embolia pulmonar, pancreatite. Então, pode ser classificado, né, de acordo com Silva. Os sinais e sintomas, né, dispneia, dor pleurítica, febre, diminuição da expansibilidade do tórax, né, que o pulmão vai começar a ficar restringido, murmúrio vesicular abolido ou reduzido, maciçez da percussão, né, porque a gente não vai ter ar lá na percussão, né, vai ter líquido. Então, como exames complementares para fechar um diagnóstico de derrame pleural, a gente tem uma radiografia de tórax, que é muito eficiente, que a gente irá confirmar com a presença da extensão do derrame. Aqui a gente pode ver uma radiografia, né? Aqui um hemitórax com o ângulo cardiofrênico e costofrênico perfeito, e aqui a gente vê que sumiu esse ângulo cardiofrênico e costofrênico. Nem consegue ver essa opacidade. Então, e a toracocentese também é um exame que a gente consegue, faz uma pulsão desse líquido através de uma seringa mesmo. Eu tava, até alguns artigos falam que se o líquido for muito pequeno, acho que pode ser retirado pela toracocentese, se eu não me engano, ou quando não possível, ele é feito para ver o que tem lá dentro, né? Se é sangue, se é pus, o que está causando esse líquido, né? Na cavidade pleural. Então, critérios para diagnóstico é redução ou abolição do frêmito tóraco-vocal, redução ou abolição do murmúrio vesicular, maciçez da percussão, assimetria do tórax, né? Que um vai estar expandindo e o outro vai estar com uma expansão menor, né? A gente consegue ver essa diferença. Assimetria do tórax, redução da expansibilidade do hemitórax, já falei, né? Abalamento intercostais
expiratórios, ausculta da voz anasalada como um som nasal. Então, o tratamento deve ser dirigido à causa subjacente. Então, a gente vê o que está ocorrendo esse pneumotórax. Não. O que está causando derrame pleural, né? O que está causando esse líquido na pleura, né? Então, ela pode ser um empiema, que é quando tem pus na cavidade pleural, um hemitórax quando é sangue, um quilotórax. Então, gente, até olhar uma imagem do aspecto, né, de cada um. E quando for diagnosticado, né, confirmado o derrame pleural, realizar a drenagem do tórax, né, que é feito pelos médicos. Então, usualmente envolve restrição. Então, aqui está uma imagem, né, do dreno, da conexão esqueci o nome desse negócio, do frasco coletor. E aqui a gente consegue analisar a espessura, ver o que tá lá, né? Como em todas as doenças não consegui achar um objetivo específico, né, pro derrame pleural, mas, enfim, vai ser prevenir contraturas e deformidades, melhor manter a expansibilidade do tórax, né, porque até mesmo as condutas para expansão ajudam, né, a eliminar esse líquido, né, quando a gente faz essa expansão. Técnicas de higiene brônquica, se for necessário, promover melhora de ventilação pulmonar. Então, a gente pode adequar parâmetros da ventilação mecânica, posicionamento adequado desse paciente para melhor drenagem desse líquido e os cuidados posturais corporais, né? Então, a fisioterapia no derrame pleural é muito eficiente porque ela ajuda a progredir, a absorver esse líquido, né, quando drenado. Quando ele estiver bem drenando, as condutas de terapia são sempre bem-vindas para otimizar a drenagem, né? Aí em seguida, depois o pneumotórax, pra gente associar um pouco a diferença, né, do derrame pleural com o pneumotórax, no qual o pneumotórax é definido como presença de ar na cavidade pleural, que é ao contrário do derrame pleural, que já é líquido, né? Então, o mecanismo, né, o local vai ser o mesmo, né? A gente vai ter a pleura visceral, a pleura parental, e no mesmo local que tinha líquido, agora tem o ar. Então, é uma entidade clínica frequente que apresenta diversas peculiaridades, tanto na sua apresentação clínica como no seu tratamento. Então, aqui é a classificação de acordo com Andrade, que foi o artigo que eu retirei. Tirei esse quadrinho, que ele classifica como espontâneo primário, quando o paciente apresenta mesmo essa bolha de ar, mais, pelo que eu entendi, é como se fosse um fator genético mesmo. Ele tem, por exemplo, muito associado com pacientes que já é depiocíticos, que têm o vício do tabaco, ela pode desprender essa bolha de ar. A alta classificação espontânea secundária é quando já tem uma doença associada, uma doença como DPOC, uma neoplasia, uma infecção, então vai ocasionar essa presença de ar. Ou a classificação adquirida, que pode ser a neonatal, que é quando já a criança nasce, latrogênica, que são punções de veias centrais, né, quando utilização do cateto, do acesso,
ou barotraumas, né? Traumáticas, como trauma fechada, trauma penetrante. Então ele divide em espontâneo e adquirido, o pneumotórax. Então o diagnóstico ele é baseado na história e no exame físico desse paciente, confirmando a utilização do método de imagem. O pneumotórax espontâneo geralmente ocorre com pacientes em repouso, raramente durante o exercício. Então, eles investigam, né, o que o paciente estava fazendo ou se ele realmente estava em repouso para identificar se foi espontâneo ou se foi no caso do adquirido. Então, você está com dor torácica, ipsilateral, dispneia proporcionada ao tamanho e à velocidade do acúmulo do pneumotórax. Então, a falta de ar vai estar associada com a quantidade de ar que vai estar naquela cavidade pleural. Ela pode apresentar ataque cardíaco moderado, hipotensão, cianose, alteração do eletrocardiograma. E o exame físico, que pode nós fisioterapeutas para confirmação, e o médico também realiza, como o número vesicular diminuído e do frame tóraco-vocal, diminuição do local da expansibilidade torácica com aumento do volume do hemitórax envolvido, timpanismo à percussão. Então, falando um pouco da expansibilidade de novo, né? A gente tem que pensar que aquele ar vai estar empurrando aquele pulmão, que vai estar diminuindo, né, de tamanho, né? Então, vai ter uma menor expansibilidade e o contralateral ele vai estar normal, realizando sua expansibilidade. E não raro, ocorrência simultânea de enfisema subcutâneo ou pneumomediastino, dependendo da causa do pneumotórax. Então, isso aqui é uma coisa, o enfisema subcutâneo é uma coisa que a gente tem que, é um fator, né, que a gente tem que prestar muita atenção, no caso que o paciente tem suspeita de um pneumotórax e não está sendo drenado, ele é contra, a gente não pode, né, pôr a mão no paciente como condutas fisioterapêuticas, que a gente pode ocasionar justamente o enfisema subcutâneo, né? Que é a presença de ar, né? Aqui umas radiografias, no tecido subcutâneo mesmo. Então essa bolha ela se desprende. Então a radiografia de ajuda para identificação, para fechar o diagnóstico, né, de pneumotórax. E daí aqui eu tenho umas imagens. Aqui é uma radiografia. Eu não sei se vai dar pra ver direito, mas depois vocês podem dar uma olhada, que é a presença do enfisema subcutâneo. E aqui é uma tomografia com enfisema subcutâneo, que daí mostra certinho. Daí aqui é uma radiografia do pneumotórax, para fechar o diagnóstico, aqui sem enfisema, e aqui uma tomo bem clássica, que mostra o pulmão mais colabadinho, né, a presença do ar, né. E aí eles falam que a radiografia sempre vai ser, quase todos os artigos que eu li, sempre vai ser o mais escolhido para fazer, porque já é um exame de menor custo, mais prático, mas que a tomografia pode ser utilizada no caso de para avaliar no caso de enfisema subcutâneo mesmo, onde a radiografia no leito não pode demonstrar a presença de ar na cavidade pleural, por septo ou por ser localizado em posição anterior do pulmão. Então, pacientes de UTI mesmo que fica muito acamado, às vezes acaba não sendo tão eficiente a radiografia, né? Então, eles realizam uma tomo para concluir mesmo o diagnóstico. O tratamento, né? A conduta do pneumotórax varia de acordo com 3 aspectos. A etiologia, né? Qual foi o fator, né? A magnitude desse pneumotórax e as condições clínicas do paciente. Então, a estabilidade após 24 horas iniciais, a gente pode fazer
aspiração do pneumotórax, drenagem do tórax, expansão do pulmão deve ser assegurada. Paciente com grandes colapsos pulmonares, mais de 72 horas de evolução, pode apresentar edema e expansão pulmonar após o procedimento de drenagem. A toracoscopia também pode ser utilizada quando a quantidade de ar é pequena. Ela pode ser removida mesmo já com o procedimento de toracoscopia. E o tratamento do pneumotórax espontâneo e secundário está dentro de um contexto relacionado com a patologia primária e que originou o episódio. Enfim, então eles fazem o tratamento mesmo retirada daquele ar que está na cavidade pleural. Então, aqui, de acordo com Brauman, fatores a serem considerados na abordagem terapêutica do pneumotórax, tanto para o tratamento como para a avaliação. O tamanho do pneumotórax, a intensidade dos sintomas e repercussão clínica, o primeiro episódio ou recorrência, pneumotórax simples ou complicado, por exemplo, hemitórax ou infecção, doenças pulmonares associadas, outras doenças ou traumas associadas, ventilação mecânica e ocupação do paciente. Então, são tudo para a gente poder considerar mesmo a abordagem terapêutica do pneumotórax. Então, a fisioterapia, né, como eu já tinha mencionado, que ele tem que estar sempre drenado para poder realizar as condutas. E, em geral, também prevenir condutas de deformidades, manter a melhor expansibilidade torácica, né? Através de oxigenoterapia, de tentar expandir esse pulmão de acordo com o próximo, né? Equivaler esses dois, né? Não sei se a palavra é certa, né? Porque um tá expandido, tá menos... tá diminuído e o outro expandido, então promover essa expansão. Técnica de anabronca, se for possível, promover melhor a ventilação pulmonar, posicionamento adequado e cuidados com o dreno, né? Observar também o volume, o aspecto do líquido, se está borbulhante, né? Que se ele estiver borbulhante, significa que está sendo drenado, senão ele está pode estar mal posicionado, né? Enfim. A outra doença é a atelectasia. Que a gente vê muito, né, no hospital, por o paciente ficar muito acamado, né. A definição é o estado de colapso do tecido pulmonar, caracterizado por perda do volume parcial ou total resultante na falha de expansão das áreas de troques do tecido pulmonar. Então, aqui é um alvéolo normal e aqui é um alvéolo atelectalizado. A gente pensa no alvéolo como se fosse uma bexiga mesmo, né? E o surfactante ajuda a deixar ele cheio, vamos dizer assim. Então, seja por uma obstrução, seja por até o posicionamento que o paciente adquire, ele acaba perdendo, né, essa fisiologia do alvéolo, isso dificultando na troca gasosa. Então, a visopatologia é basicamente quando há obstrução completa em um brônquio supre o ar em uma região normalmente ventilada do parênquima pulmonar e o gás nos alvéolos distais da obstrução é absorvido na circulação pulmonar. Esse processo não é imediato, levando algumas horas. Uma vez que todo o gás alveolar tenha sido absorvido na circulação, os alvéolos agora sem gás colabam e formam semelhante a um balão que tenha perdido seu ar. Então, realmente, ele colabou
devido a uma obstrução ou posicionamento, como eu já tinha falado, e não consegue mais realizar sua fisiologia, que é fazer a troca gasosa. Então, as causas podem ser obstrutiva, que é a obstrução brônquica, ou restritiva, por causa de uma dor, fratura costal, uma alteração ortopédica, até mesmo as grandes cirurgias, uma laparô, por exemplo, o paciente fica com medo dessa cirurgia possa abrir e acaba diminuindo, né, essa expansibilidade. Pode ser compressiva pela presença de ar ou líquido na cavidade pleural, como o pneumotórax ou o derrame pleural, né, telectalizando. Cicatricial, redução da elasticidade pulmonar, redução da complacência pulmonar, aderência a cirurgias. E pode ser causas adesivos, como deficiência na produção de surfactante, que é, como eu falei, que ajuda a manter esse alvéolo expandido. O quadro clínico, sinais e sintomas, varia com o tamanho da área pulmonar envolvida e o estado prévio de saúde do paciente e a duração do problema. Então, vai depender do tamanho de atelectasia que foi desse pulmão, se for de uma grande quantidade ou pequena. Então, o paciente pode apresentar dispneia, alterações do padrão respiratório, tosse produtiva ou hipersecretibilidade, dor torácica, febre, redução de expansibilidade pulmonar, uso da musculatura acessória, né, para poder recrutar mais ar, né, mas o problema não está no recrutamento do ar, né, mas sim na troca, na efetividade dessa troca. Então, aqui eu propus o uso das musculaturas acessórias, como o esternocleidos, escalenos, né, maciez e percussão e ausculta pulmonar com número vesicular reduzido ou ausente. A gente consegue ver muito em pacientes acamados, né, principalmente na UTI, sempre acaba a atelectasia em base, né. Exames complementares a serem realizados, a gente pode fechar esse diagnóstico de atelectasia como radiografia de tórax simples, né, que a gente pode ver uma hipotransparência, um desvio do mediastino para o lado acometido. Eu até lembro que nas aulas de imaginologia, a professora falava que a atelectasia é o buraco negro da radiografia. Então, ele puxa tudo para o seu lado. Então, ele vai puxar o mediastino, vai elevar a cúpula diafragmática para o local, né? Vai fazer o pinçamento das costelas. Enfim, então a gente consegue ter uma ajuda da radiografia para fechar o diagnóstico. A broncoscopia, que é como se fosse como se colocasse como se fosse não, é como um vídeo que você põe pela cavidade oral, né, como tá o desenho aqui, e que vai até os pulmões, pra você ver como que tá a área, né. Eu não sei se é muito utilizado ou não, mas é um exame que pode ser feito. E uma tomografia de tórax, também que não é tão usada, eu acho, por conta da radiografia ser um exame mais barato, mais fácil, mas eu acho que pode estar, assim, sendo realizado de acordo com o paciente, né, de acordo com o hospital, né, e o médico. O tratamento inclui o tratamento clínico, que é a fisioterapia. O tratamento deve ser escolhido de acordo com a causa da telectasia. Então, a telectasia não é uma doença específica, né, que ocasionou a internação daquele paciente. Então, geralmente, ela está sempre associada com uma patologia, né, com um fator. Então, ver qual a patologia de base está ocasionando e o que está ocasionando essa atelectasia, né. Então, a fisioterapia seria também, eu acho que a fisioterapia nesse caso seria de extrema importância, como eu vi em quase todos os artigos, falam da importância da fisioterapia no tratamento da atelectasia. Então, o objetivo é prevenir contraturas e deformidades, melhorar a expansibilidade torácica, é o principal objetivo, né? Pra gente diminuir esse colabelamento do alvéolo,
promover a higiene brônquica, né, dependendo da patologia associada, posicionamento adequado do paciente no leito, né, não deixar ele tão restritivo assim, cuidados posturais e corporais, né. A próxima doença seria a asma, que é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, potencialmente fatal, caracterizado por hiperreatividade brônquia a estímulos variados. Então a asma, ela vai ter uma doença restritamente brônquica, que é uma inflamação do brônquico. Ela afeta 10% da população, sendo considerada uma série de problemas de saúde pública. E uma doença estritamente brônquica, como eu já falei. Ela tem início na infância, fica um grande período assintomático e depois ela reinicia na fase adulta. Então a gente tem asma extrínseca, que é devido a agressões externas, com pacientes que vai ter esse estímulo por pelo de animais, fumaça de cigarro, medicamentos,